Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é uma história, assim, muito triste, mas uma história muito triste mesmo. É a história de uma jovem que foi vítima da educação, vítima da segurança, vítima da saúde e não houve quem ajudasse. Esse caso não aconteceu aqui no Brasil, esse caso aconteceu no Equador, mais precisamente na cidade de Guayaquil. Mas vocês vão falar, mas por que ela foi vítima de educação, de segurança, de saúde, de tudo? Vocês já vão entender mais ou menos. A história de hoje eu vou falar de uma jovem chamada Paola Guzmão. Essa jovem que nasceu no dia 10 de dezembro de 1986, na cidade equatoriana de Guayaquil. É filha da senhora Petita Albarracin. Só que essa moça acabaram com a vida dela e vocês vão entender como acabaram com a vida dela. No dia 12 de dezembro de 1900... Não, peraí. No dia 12 de dezembro de 2002, ela se arrumou para ir pro colégio, se despediu da mãe como normalmente ela fazia, subiu no ônibus escolar e contou para as amigas que ela ingeriu fósforo branco. No outro dia, a mãe estava diante do cadáver da filha no Instituto Médico Legal da cidade. E ela descobriu, diante de várias irregularidades do Estado, que a jovem foi vítima de abuso sexual, que ela cometeu suicídio e que se o colégio tivesse dado uma assistência emergencial, pelo menos ela estaria viva. Eu vou explicar para vocês o que seria fósforo branco. Vocês vão ver aqui. Olha para que serve o fósforo branco, que eu vou dar uma lida aqui para vocês, que eu tirei do Google. O fósforo branco, ou WP, é uma forma alotrópica do fósforo, muito venenosa, que deve ser mantida sob a água, devido à sua propriedade de inflamar-se espontaneamente em contato com o ar. É um sólido branco quando impuro é um sólido com tons amarelo para os de rosa e laranja. É um agente químico incendiário, não persistente em ambientes com oxigênio e logo reage com ele de forma violenta, produzindo pentóxido de fósforo e variantes deste. O pentóxido de fósforo toma a forma de um gás branco bem característico, extremamente reativo e oxidante. É um agente sufocante e de sangue, pois inibe a passagem de oxigênio nos pulmões. E ele é usado como arma. Vocês querem ver por que ele é usado como arma? Ele é usado regularmente para a fabricação de fogos de artifício e bombas de fumaça, para camuflar movimentos de tropas em operações militares. A sua utilização como componente de armas químicas é proibida pelas Convenções de Genebra e especialmente pela Convenção sobre Armas Químicas, reafirmando os termos do Protocolo de Genebra de 1925, que proíbe o uso de armas químicas e biológicas. E ele pode causar ferimentos e morte de 3 maneiras: queimaduras profundas, inalação como fumaça e por ingestão. No caso da Paola foi por ingestão, porque ela consumiu, né? Ela ingeriu fósforo branco. No outro dia, a mãe descobriu. Só que, olha, com o tempo, a dona Petita foi investigando, foi descobrindo muitas coisas. O Estado equatoriano não conseguiu esclarecer e o caso até hoje está impune. Bom, não totalmente. E eu vou explicar por que a Paola teve essa decisão. Ela era estudante do colégio público Miguel Martínez Serrano, em Guayaquil. O sofrimento dela foi desde 2001, sofrimento assim duro. Acho que nenhuma mulher, nenhuma menina quer sofrer esse sofrimento que ela passou, né? E vou explicar por quê. Quando ela tinha 14 anos, ela teve problemas estudantis, com 2 notas que não fechavam. O vice-diretor do colégio, o senhor, gravem esse nome,
Gravem esse nome que eu vou ler aqui, hein? Bolívar Espinzurita, de 65 anos. Ele falou assim, olha, posso te oferecer uma ajuda, desde que você saia comigo. E nisso, ele se sentiu com o direito de abusar dessa moça durante todo o ano. Todo o ano. Ele obrigou a Paola a tocar os genitais dele. Ele aprendia no escritório e desde outubro de 2002 essa menina sofria abuso sexual. Só que acontece, ela não foi a única vítima e a morte dela revelou outros casos de assédio. Uma professora que contou que foi assediada e presa dentro do escritório dele, da sala dele, em 1998. E quando ela contou para as amigas assim, olha, eu acabei de ingerir fósforo branco, o que, que as amigas fizeram? Levaram a Paola para a enfermaria do colégio. Mas vocês acham que eles fizeram alguma coisa? Deixaram ela lá em cima da maca. Quando os pais chegaram, encontraram a Paola lá numa maca, morrendo de dores, pedindo perdão aos pais pelo que ela acabou de fazer e sem receber atenção médica nenhuma. A mãe levou rapidamente a Paola para um hospital, porém, horas depois, no dia 12 de dezembro de 2002, 2 dias após completar 16 anos, ela morreu por intoxicação provocada por fósforo branco. Sim, ela cometeu suicídio. Só que posteriormente descobriu que ela confessou para as amigas que estava grávida do vice-diretor que abusou dela sexualmente. E gravem bem o nome desse safado, hein? Bolívar Espinzurita. Gravem bem. Ele sugeriu para ela que fizesse um aborto com o médico da escola. E o médico falou, não tem problema. A gente faz aqui, só que você tem que me pagar com relações sexuais. Só que o que acontece? As autópsias feitas pelo Instituto Médico Legal de Guayaquil foram totalmente inconsistentes e nunca se soube realmente se a Paola estava ou esteve grávida. Nisso, a dona Petita, ela recorreu à justiça. Ela recorreu à justiça e o que acontece nessa dela ter recorrido à justiça? Porque ela queria que resolvessem os problemas, que ela queria uma solução. Na justiça, a ordem de captura do senhor Bolívar Espinzurita foi emitida em 2003. Porém, ele ficou fugitivo até que o crime prescrevesse. E hoje ninguém sabe onde ele está, mas dizem que ele pode estar trabalhando num colégio particular. Só que se for calcular pela idade dele, ele tinha 65 quando a menina se suicidou. Ele deve estar com mais de 80 anos hoje. Na questão administrativa, adivinha o que foi que os juízes disseram? Não. Vamos inocentar a escola porque a menina estava apaixonada pelo vice-diretor, mas ninguém sabe se ele correspondeu ou não. Olha, tá ficando pior. A única coisa que eles fizeram, só tiraram o senhor Bolívar Espim do cargo, por abandono de cargo, só que não mencionaram por quê. Só que finalmente o que acontece? Quando chegou na área civil, a família receberia uma indenização de 25 mil dólares. Só que como ele tá fugitivo, ele nunca pagou essa indenização. Olha, gente, dinheiro não devolve a vida de uma pessoa. Nunca devolveu. Mas nenhuma compensação pode sanar a dor que a dona Petita tá sofrendo.
Mas calma que agora a situação vai começar a ficar ainda pior. Escutem bem aqui. Na conclusão, a justiça equatoriana não respondeu a Dona Petita pela perda da filha. Mas o que aconteceu? Nesse caso, em 17 de outubro de 2008, quase 6 anos após o suicídio da Paola Guzmán, a Dona Petita foi até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que aceitou a petição dela. O Estado equatoriano ia ter que se explicar. Por quê? Eu vou ler aqui, porque eu tirei do site. Tá em espanhol, mas eu vou traduzir em português para vocês, porque eu tenho uma bela compreensão do espanhol. O Estado equatoriano, por conduta de seus agentes públicos, o vice-diretor e o médico da escola, não cumpriu com seu dever de cuidado de Paola, o qual está reforçado por tratar-se de uma menina que necessitava uma proteção especial, de acordo com as obrigações internacionais de direitos humanos e dos direitos da criança. Ele se aproveitou dessa condição dela de ser uma menina para fazer o que fez. Nisso, o que aconteceu? A comissão determinou. Ela foi vítima de violência na sua condição de mulher, menina, incluindo violência sexual por parte do vice-diretor e do médico, esse cujo nome não foi revelado. E nisso existiu um nexo causal direto entre a situação que ela vivia no colégio e a decisão de cometer suicídio. E nisso, olha o que foi que a comissão determinou. Que eles concluíram. Que os responsáveis do colégio não tomaram as medidas necessárias para atender a situação de gravidade e urgência em que a menina se encontrava. A ela violaram seus direitos à vida, à integridade pessoal, à autonomia, vida privada e dignidade, ao direito especial, à proteção do Estado em sua condição de menina e à igualdade e não discriminação, à educação, à saúde e a viver livre da violência. Nisso, o órgão determinou muitas coisas ao Estado equatoriano: reparar material e moralmente a família da vítima, prestar atenção psicológica, levar a cabo os processos penais e julgar os responsáveis, além de criar protocolos para atender esse tipo de situação em espaços educativos. Vocês acham que isso foi cumprido? Não, eles não cumpriram nada disso. E no dia 7 de fevereiro de 2019, não muito recentemente, adivinha? A comissão passou o caso da Paola para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte CIDH. Quer dizer, a Corte IDH, que tem funções funções de jurisdicionais, e terá que decidir se condena o Estado equatoriano pela morte da menina. A decisão é uma decisão histórica, sabe por quê? Porque é o primeiro caso de violência sexual em uma escola que a corte vai investigar e examinar, né? A diretora regional para a América Latina e o Caribe do Centro de Direitos Reprodutivos, a senhora Catalina Martínez Coral, ela está representando a senhora Petita Albarracín nesse caso. E ela afirmou, em diálogo com o jornal de onde eu tirei esse roteiro para hoje, tá tudo em espanhol, gente, mas felizmente eu consigo entender. Eu acho que vocês também vão conseguir entender, assim. Ela afirmou em diálogo com o diário que a decisão da Corte IDH é vital para a região. Eu vou ler aqui o que ela disse. A decisão da Corte IDH será de cumprimento obrigatório para o Estado do Equador e levantará estandartes jurídicos em toda a região. Falaremos regionalmente do tema para prevenir que nossas meninas e adolescentes em nossa região sigam sendo vítimas de violência sexual. Apesar de tudo, a Dona Petita ainda está um pouco decepcionada, porque ela tinha uma certa esperança de que o Estado equatoriano respondesse pela recomendação da comissão, só que ela já está se preparando
tanto psicologicamente como emocionalmente, para o que vem por aí, num processo ante a corte, porque eles sempre voltam a abrir feridas. Acho que todos os processos abrem feridas muito grandes. E por isso serão muito mais importantes as medidas tomadas em reparação simbólica ao que essa mulher passou. E olha quais serão as medidas a serem tomadas. Eu vou ler aqui para vocês. A reconstrução da memória de Paola, já que a imprensa se encarregou de colocar a culpa nela e dizer que ela seduzia o vice-diretor e que se tratou de uma decepção amorosa, mas no fundo a situação mostrou que na verdade foi um delito sexual, né? E aqui eu vou ler mais uma coisa. Dita pela senhora Catalina Martínez Coral. Não estamos frente a uma relação consentida, sim, mas sim ante uma relação de poder. Um vice-diretor de 65 anos, a quem Paola teria que responder-lhe de diferentes níveis, desde o acadêmico até o emocional. Paola foi abusada por essa figura de poder e foi mergulhada em uma situação de violência sexual. Hoje, Paola Guzmán teria 32 anos. A sua família já leva várias décadas em uma dor que nunca vai passar, né? E ainda o que ela disse em uma carta, as suas últimas palavras, Dona Pepita ainda se lembra o que ela disse assim na sua carta de despedida. Mamãezinha, te amo muito. Me perdoa pelo que fiz, já não vou mais te dar vergonha. Cuida da minha irmãzinha, que eu estarei cuidando de vocês de lá do céu. Bom, gente, como vocês podem ver, este caso pode abrir vários precedentes em vários outros países para que se endureça os casos de punição contra abusos sexuais ocorridos em escolas. Neste caso, o Colégio Miguel Martínez Serrano falhou com essa jovem, os médicos falharam com ela e o Estado equatoriano, o próprio país, falhou ainda mais. A imprensa demonizou essa jovem até que a verdade apareceu. Mas quantas outras jovens como Paola Guzmán devem estar passando por isso neste exato momento e nada se faz para resolver esse problema? Pode estar acontecendo na sua casa, com sua filha, com a sua irmã, com a sua prima, você não sabe. Mas quem pode ajudar essas pessoas? Precisou chegar à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já é a segunda vez que acontece isso no Equador. Na primeira foi no caso de Carlitos Mora, que eu até fiz um vídeo sobre ele em janeiro, contando a história dele, onde ele precisava fazer um transplante de rim, começou a fazer hemodiálise, a clínica em péssimas condições, ele terminou infectado pelo HIV, junto com mais 20 pessoas. Os 20 companheiros dele de luta, infelizmente, morreram. O dono da clínica nunca foi punido. E anos depois, Carlitos também faleceu. E o caso dele ficou como? Do mesmo jeito que ficou o caso de Paola Guzmán. Impune. Bom, gente, é isso. Esse vídeo foi um vídeo bem tenso de se fazer. Eu tô falando pra vocês porque dói. Dói. Você não precisa nem sequer ser mulher ou ser homem. Você precisa ser apenas humano para saber o quanto isso dói.
E olha, é inimaginável. É inimaginável mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a matéria de onde eu tirei para fazer este roteiro para vocês entenderem mais ou menos o que foi o caso. Tá em espanhol, mas eu acho que vocês vão entender. Então eu não vou nem dizer o que eu digo no final, porque olha, eu tô... Então, gente, beijo pra todo mundo e